Olá, eu sou o professor Edmar Carvalho e esse é mais um ED Pesquisa. A violência de gênero tem crescido de forma alarmante. Para entendermos a base dessa violência, é preciso compreender movimentos de ideologia machista que têm crescido sobretudo nas redes sociais, em que se emprega uma misoginia em um discurso de autoafirmação. Para entendermos melhor esse movimento, convidamos para o ED Pesquisa dessa semana a Adeliana Xavier. Ela é delegada da Polícia Civil há quase 2 décadas e é egressa do curso de mestrado em Gestão Integrada do Território pela Univale, quando fez uma pesquisa justamente sobre os grupos de ressocialização de homens autores de atos de violência contra mulheres. Adeliana, seja bem-vinda ao ED Pesquisa. Eu que agradeço o convite, Ed. É sempre uma honra estar aqui no Univale, voltar e falar um pouquinho sobre a pesquisa. Adeliana, prazer nosso te receber aqui no nosso programa. E aí, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco sobre esse movimento que a gente tem percebido que tem crescido na internet, que é um discurso de cunho misógino, e que prega uma certa autoafirmação pelos homens. Qual que é o perigo desse movimento? Como que isso se reflete aí ou se associa com eventuais práticas de violência de gênero? Então, Ed, esses movimentos que falam do machismo, que trazem essa autoafirmação, essa questão de manter a superioridade masculina, não é um movimento recente, é um movimento que já existe há algum tempo. E agora ele ganha as redes sociais, principalmente depois da série que foi lançada Adolescência, onde citaram os incels, e agora a gente tem incels, red pills, que são movimentos onde homens, principalmente adolescentes, que são aqueles que mais estão nas redes sociais, eles se voltam para tentar manter, eu digo até um status quo, da superioridade masculina. Porque a gente vê um desenvolvimento muito grande do movimento feminista, apesar de lutarmos muito ainda, mas a gente enxerga uma certa estagnação do homem. Então, o homem estagnou, ele não acompanhou o desenvolvimento do feminismo, ele não acompanhou o avanço do feminismo, ele não consegue lidar com a libertação das mulheres. Então, ele trouxe esses movimentos machistas para se autoafirmarem enquanto superiores. E o que isso gera? Quando um homem, um adolescente, ele se encontra nesse movimento red pill, incels, e ele se depara com mulheres em movimentos de feminismo, ou até fora dos movimentos, e se frustram com essas mulheres, eles partem para a violência, porque a intenção é manter a superioridade masculina. E isso é a misoginia que a gente fala. A misoginia é o não gostar do ser feminino, é o desprezar a mulher enquanto ser feminino. Então, quando a gente trabalha sobre esses movimentos, o perigo é porque ele atinge muitos adolescentes. Os adolescentes são os maiores, são aqueles que mais absorvem esses movimentos, e é o que a gente vai ver no nosso futuro. Meninos hoje, homens amanhã, que vão estar desenvolvendo um discurso misógino e machista. Você tem uma experiência profissional, de anos na delegacia, na Polícia Civil. O que te motivou, quando você decidiu fazer o mestrado aqui na Univale de Gestão Integrada do Território, a pesquisar sobre violência de gênero, Qual é essa relação da sua atuação profissional com esse campo de pesquisa especificamente? Então, a gente tem uma lei, que é a Lei 11.340, que vai completar 20 anos ano que vem, é a Lei Maria da Penha. É uma lei impecável, elogiada pela ONU, com uma lei de proteção integral às mulheres. E apesar de nós termos essa lei e tantas outras leis que surgiram depois da Lei 11.340, a gente não vê o número de mulheres violentadas diminuindo. Pelo contrário, a gente vê o número de violência aumentando, o número de feminicídio aumentando. Então, a conta não fecha. Se nós temos uma legislação tão forte, tão impecável, por que o número de mulheres violentadas ele não diminui? Por que ele só aumenta? Quando eu decidi estudar essa questão dos grupos de responsabilização e educação para homens, foi porque, lendo, eu entendi e eu absorvi que a gente precisa trabalhar homens. Não basta somente eu trabalhar mulheres. As mulheres em todos os locais onde eu ministro palestra, e geralmente o público é sempre feminino, as mulheres elas sabem o que é violência, elas sabem os direitos, os deveres, o que a lei assegura, o que não assegura, aonde recorrer. Então as mulheres
entre aspas, estão carecas de conhecer a Lei 8.340. Mas e o homem? O que é feito para que o homem ele não violente? Porque não basta eu tirar o homem e a função hoje. A mulher é violentada, aciona a polícia militar comparece ao local, prende em flagrante, leva para a delegacia presídio. E esse homem fica ali. Em algum momento, aquele homem vai sair daquela cadeia. E aí, o que vai acontecer? Ele vai voltar a agredir? Ele vai se afastar? Ele vai respeitar a medida protetiva? A gente precisa, então, ter uma forma de trabalhar os homens. A gente precisa ensinar para os homens que eles são violentos. Quantas vezes a gente escuta os homens em oitivas, nas delegacias, você fala assim, mas você empurrou. Ele fala assim, mas empurrar é violência? É agressão? Um puxão de cabelo, mas isso é agressão? Porque eles não entendem, eles não compreendem o que é ser violento. E os grupos de reflexão que eu trouxe na minha dissertação de mestrado foi justamente sobre isso. Porque os grupos de reflexão são reuniões de homens que vão aprender sobre masculinidade tóxica, sobre violência contra as mulheres, o que é a violência contra as mulheres, tudo que configura. E um homem, quando ele está entre pares, 20 homens reunidos, e eles começam a dialogar entre si, e um vai se reconhecendo como violento, o outro se reconhece, o outro pensa assim, poxa, eu fiz a mesma coisa, então eu sou violento. E quando os homens saem desses grupos, a Polícia Civil tem um projeto que se chama Dialogar, e já foi feito estudo de que 98% dos homens que frequentam o projeto, eles não reincidem na violência doméstica. Então, a minha pesquisa foi por isso, porque eu queria encontrar uma forma da gente tentar diminuir o número de mulheres violentadas. E aí, na sua fala é interessante, né, porque você aponta a necessidade desses grupos, né? Sim. E aí a gente tem, por outro lado, uma legislação que ela vai penalizar esses sujeitos, vai colocá-lo num presídio e há dados de que quando ele sai, há uma reincidência. Uhum. Né? Como que a gente pode pensar aí esse caráter punitivista, né, da legislação, ou essa dimensão da punição, né? É importante que esse sujeito ele entenda que ele cometeu um ato, né, violento, mas ele também precisa ser penalizado. Sim. Como equilibrar isso? O Brasil é um país que prende, gente. O Brasil prende muito. A nossa população carcerária hoje ela beira 1 milhão de pessoas. Então, o Brasil é o terceiro país que mais prende no mundo. E a gente está careca de saber que as prisões brasileiras, elas não reintegram, elas não ressocializam. Não existe esse trabalho. Então, qualquer pessoa que vai presa, e ele fica... Eu discuti ainda hoje sobre isso, e ele fica... a mente vazia, oficina do diabo, ele passa o dia inteiro naquele ócio, em celas superlotadas, sem ausência completa da dignidade da pessoa humana. Ele fica o dia inteiro maquinando coisas para fazer, principalmente quando é situação de violência doméstica. O homem que vai preso, ele não entra ali pensando que ele vai sair melhor, ele entra ali pensando no que ele vai fazer com a vítima quando ele sair. Porque ele se sente indignado, ultrajado dela ter acionado a polícia e dele estar preso. Então, quando a gente fala sobre... É claro que não são todos os crimes. Eu não posso pegar um sujeito que cometeu um feminicídio, por exemplo, e querer que ele frequente, que ele não cumpra a pena, e ele frequente tão somente os grupos de ressocialização. Não é isso que funciona. Os grupos de ressocialização, eles seriam um plus. Ele vai cumprir a pena e dentro durante esse período em que ele estiver cumprindo pena, que ele participe desses grupos, que nada mais é do que uma terapia em grupo, porque aos homens não é ensinado se expressar, falar do sentimento, falar do que sente. Existe um documentário muito interessante que se chama O Silêncio dos Homens, que fala sobre isso. Os homens, desde criança, a gente fala assim, engole choro, homem não chora. Então, a gente observa que os homens, eles têm uma tendência de fechar os seus sentimentos, eles se tornam gigantescas panelas de pressão. Em algum momento, aquela panela de pressão vai explodir, porque a gente não dá conta de absorver. E o machismo cobra. O machismo cobra do homem que ele seja viril, que ele seja o provedor, que ele não fale, ele não pode broxar, ele tem que estar sempre pronto. Então, é uma cobrança. O homem ele entra no embate porque
ele desejaria demonstrar sentimentos. Como nós, mulheres, a gente senta para conversar meia hora numa xícara de café, a gente conta a nossa vida inteira. A gente chora vendo o filme do Caramelo. Então, e os homens não sabem fazer isso. Então, os grupos de reflexão, eles vêm para, entre aspas, humanizar um pouco os homens. Poxa, você também sente. Isso que você pratica é fruto do machismo. O machismo, ele afeta muito as mulheres, nós somos destruídas pelo machismo e patriarcado, mas ele também ele cobra um preço muito alto dos homens. E o grupo de reflexão, enquanto política pública, deveria haver um incentivo nisso, para que alguns homens, claro que aqueles que cometem, entre aspas, crimes mais brandos, como a ameaça, a lesão corporal leve, a vias de fato, que é o empurrão, é o puxão de cabelo, que eles frequentassem esses grupos, não que seja para ele voltar para aquela mulher, mas para que quando ele saia, quando ele esteja em sociedade de novo, que ele se envolva com outras pessoas, com outras mulheres, ele não agrida aquelas mulheres. Porque é um ciclo, se ele não tiver esse acompanhamento, esse tratamento psicológico, ele vai sair pior do que ele entrou, e ele vai se envolver com outras mulheres, e provavelmente ele vai voltar a agredir, onde entra a residência. Isso é importante, né, essa discussão do que fazer com o eventual agressor, porque é muito comum falar em relação às mulheres que são envolvidas nesse ciclo, né? Normalmente se fala assim, mas ele cometeu tudo que ele cometeu e depois ela aceitou ele de volta, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Em que medida isso também tem um pouco de preconceito, né? Ou no sentido de reforçar mesmo essa imposição masculina, que faz com que talvez, né, uma vítima nem se perceba como vítima ou não compreenda, né, a longo prazo o perigo que ela corre, nem manter, por exemplo, essa relação. São tantas camadas, Ed. Ontem eu assisti um filme que se chama É Assim que Acaba. E ele retrata muito a violência doméstica. E a gente observa, e é claro que o filme ele é uma ficção, porque para ela foi muito mais simples sair da relação abusiva. Mas a maioria das mulheres, elas têm uma dependência financeira, uma dependência emocional, um medo de não conseguir dar conta, principalmente mulheres que têm filhos. Então, é muito difícil para a gente julgar uma mulher e falar assim, mas ela foi agredida, pediu medida protetiva e depois ela pediu para retirar. Porque, às vezes, era mais fácil, às vezes para ela vai ser mais fácil suportar a violência do que ficar na incerteza do que ela vai ter para comer amanhã, como que ela vai alimentar os filhos, como que ela vai pagar as contas, o aluguel, a água, porque ela depende do agressor. Então são camadas gigantescas para a gente debater, e acaba que a gente faz o julgamento eu faço um julgamento através da minha régua, o que é muito errado. Eu não posso pegar a régua da minha vida para medir a régua de tantas mulheres que vivem na periferia, às custas de seus companheiros e de seus maridos, e suportam violências anos a fio, porque elas precisam simplesmente manter os filhos vivos. E há uma cobrança da sociedade. Ainda existe um preconceito gigantesco, apesar de estarmos em pleno século XXI, ainda existe um preconceito gigante de mulheres que são divorciadas, de mulheres que se libertam de relacionamentos abusivos. A sociedade cobra um preço, porque, afinal de contas, se você casou, você tem que morrer casada, você tem que tolerar violências. E isso nos é imposto, isso nos é cobrado, porque a nossa sociedade é machista. A gente precisa manter esse status da família margarina. Pode ser que você não seja feliz dentro da sua casa, mas para a sociedade você tem que demonstrar que você é uma família margarina. Então, para mim, assim, anos a fio trabalhando na delegacia de mulheres, eu aprendi a não julgar a mulher que chega, pede uma medida protetiva e no outro dia ela pede para tirar. São muitas circunstâncias que envolvem aquela relação. Não é uma questão objetiva. Ela tem a dependência emocional, ela tem a dependência financeira, o medo do desconhecido, o que vai ser de mim? Quando eu me divorciei a primeira vez, eu pensava assim, como que eu vou criar um filho homem sozinha? E a gente vai colocando um monte de fantasmas, um monte de coisas na cabeça, e aquilo te paralisa. Então você deixa de tomar diversas atitudes, porque você tem medo. Então hoje eu não julgo. Uma mulher que decide voltar num relacionamento, eu acho que ela precisa de acolhimento. Ela não precisa de mais um dedo apontado, porque
só ela sabe tudo que ela está precisando engolir para estar ali, para conseguir passar por cima de tudo que aconteceu e ela voltar para aquele casamento. Você falou, né, que as mulheres elas já têm uma compreensão, né, da Lei Maria da Penha, Sim. Já sabem onde recorrer. Eu queria que vocês falassem um pouco, pensando ao contrário, como que um homem, um rapaz que está num relacionamento, o que ele tem que ficar atento para ele perceber que talvez ele está passando do limite, que ele pode estar aí sendo, né, estabelecendo uma relação tóxica, né, vamos usar esse termo, né, com a sua companheira, por exemplo. Né? Quais são os primeiros sinais que um eventual agressor pode perceber que ele está cometendo? É tão difícil para o próprio agressor perceber que ele é agressor, porque muitas vezes, quando, por exemplo, ele pede a mulher para trocar roupa porque ele não gostou daquela roupa, porque ele achou um absurdo aquela roupa muito curta, na cabeça dele aquilo não é violência, na cabeça dele aquilo é cuidado. E não é cuidado. A partir do momento que você impõe que uma pessoa se vista ou se comporte ou só fale com aquelas pessoas que você autoriza, isso é violência. E para o agressor, ele não enxerga dessa forma. Os grupos de reflexão, eles trazem isso. Eles fazem com que os homens, eles enxergam além deles mesmos. Porque tudo que você faz que constrange, as piadinhas, tem alguns homens que adoram fazer piadinhas sobre as esposas, sobre as namoradas. Isso é violência. Mas na cabeça dele é só uma piada, é só uma brincadeira. Quantas vezes a gente ouve homens que fizeram piadinha de mau gosto sobre a namorada e quando a gente questiona, ele fala assim, poxa, mas eu estava só brincando. Porque eles não acham que é violência. No meio masculino, existe uma subvalorização do que seja ser violento. Para ele, a violência é só o murro, o tapa, aquele tapa que deixa marca, a surra. Para ele, a violência é só isso. E não é. A violência psicológica, que é essa piada de mau gosto, é você ficar falando da autoestima, questionando a autoestima, questionando aquela mulher enquanto mulher. Está gorda demais, está magra demais, não faz a unha, o cabelo está horrível. O tempo todo você fica martelando a mulher com esse tipo de situação. Isso é violência. E eles não entendem que é violência. Então é muito difícil. O homem tem que ter muita sensibilidade, porque o homem que tiver essa sensibilidade, ele não vai ser violento. O homem que tiver sensibilidade, poxa, ela é um ser individual. O corpo dela é o corpo dela, e eu estou aqui apenas para estar do lado dela e para a gente crescer junto. O homem que tiver essa sensibilidade, ele não vai ser violento. Isso mesmo, que a gente possa, né, ficar atento, né, aos sinais, né, e construir relações aí sadias. Mais sadias. Deliana, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, para mim foi uma honra estar aqui com você. Prazer todo nosso. E agradeço você que nos assiste, te convido a assistir as outras edições do Ed Pesquisa no YouTube da Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento.